Tô ótimo, graças a Deus. Estou aqui. Amém. Estou aqui escutando você ler Hebreus, falar dessa Teu coisa. som está um pouco baixo. Tá me ouvindo agora? Espera aí. Dá uma Ouvindo aumentada ou bota o microfone mais para perto mais pertinho, da, espera aí. da boca. É. Vou ficar com Vamos essa ver. mamadeira aqui. Vamos ver. Melhorou aqui? Melhorou? Melhor, eu acho que sim. Se Não, de qualquer modo falou um eu vou pouquinho mais alto já ajuda. Eu vou Mas facilitar. e aí, Porque você estava você sabe por ouvindo quê? Hebreus? Porque quando eu fico enternecido, eu falo baixo. Sei, eu Entende? sei disso, Eu né? não tenho essa Eu eloquência assim. aumentei você aqui. Eu vou ficando mais baixinho assim, eu vou ficando. Então eu tô É, escutando você falar aqui, né? Que você é, falou do somos tardios para ouvir. É é. tão importante. E a gente recebeu aqui, né? Pelo direct do meu Insta que eu recebi algumas coisas e vou mandar uma aqui para você, relativa ao que Por você falou, favor, bem depois a gente rapidinho, segue. começa a queimar isso aí, Braulio. Queima, queima, queima. Queima, é Vamos, verdade. vamos atiçar esse negócio. É o E seguinte, aí? Caio, por quê? Olha o que ela pergunta. É uma coisa que eu já tive essa questão comigo também. Por que que eu amo ouvir o evangelho, Caio, mas na hora de praticar eu me sinto incapaz e acabo pensando que é sempre para os outros? Não, não, é porque ela não quer praticar, não é? É igual exercício, Braulio. Eu É tenho igual academia. É igual uma academia. esteira, tem uma Ah, esteira ali do lado, aqui, ó, 2 metros de mim, fora do escritório, que eu ganhei de presente de alguns irmãos. E pergunta se eu tenho usado. você tem usado, Caio Não, Fábio, a esteira que você recebeu dos seus eu irmãos? gosto da esteira, ela é de ótima qualidade, Ah, ela não tem defeito, eu certo. concordo com o uso dela, Você mas eu aceita não ela? pratico, eu não pratico. E eu tomei uma decisão ontem, o meu médico me pediu, falou, sobe naquela esteira, bem, nem que seja bem devagarzinho, mas sobe. Sim. Sobe, sobe porque o teu coração precisa, teu diabetes precisa, teu cérebro precisa, e eu quero ficar mais tempo aqui na Terra ainda, se eu puder, com a minha mulher, meus filhos e com essa multidão de tardios em ouvir. Tardios em ouvir. Gostaria de ter saúde para isso, se o Senhor me permitir. Então, tem que praticar, como diz aqui o escritor de Hebreus, tem que se exercitar, é a palavra que ele usa. Exercitar. É exercício e prática, brother. É isso aí. Ninguém vai praticar o evangelho só ouvindo e aplaudindo, dizendo amém, que palavras lindas, que sabedoria e filosofia perene, que duram durante todas as gerações de séculos em séculos. Não. Só isso não adianta. Isso, se você se dedicar profundamente a isso, você acaba virando um acadêmico, mas não um praticante da palavra. Como diz o irmão de Jesus, Tiago, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Então, o que falta é subir na esteira, é Tem que começar a ir. subir. Todo dia tem que praticar. Se o evangelho não se torna nada para nós, se a gente não o praticar no nosso cotidiano, ele nem existe. A gente continua desconhecendo-o. Foi o que Jesus disse em João, no capítulo 7, no verso 14. A gente continua desconhecendo. Ele disse, para entender as palavras do meu Pai em mim, você não tem apenas que ouvi-las, ou nem decorá-las, ou memorizá-las. Você tem que praticar, porque só aquele que pratica sabe que ela é verdade. Só Porque o que pratica constata. sabe. Porque constata, né? Porque ela é a palavra da encarnação. Ela não é a palavra da cerebração.
Então, a via dela não é cerebral. A via dela é encarnacional. Ela tem que ser praticada. Esse amor não é para ser poetizado, é para ser encarnado. Esse perdão não tem que ser um conceito, tem que ser um privilégio praticado. Essa misericórdia não é um sentimento de romance fraterno, dramalhão. Essa misericórdia tem que ter mãos, tem que ter pés, tem que se estender, tem que tocar, tem que socorrer, tem que ajudar, tem que fazer o que pode pelos outros, como consegue, na dimensão em que consiga. Se não for assim, você fica 100 anos ouvindo o Evangelho, mesmo o melhor ensino do Evangelho, e nada vai acontecer na tua vida. Você vai continuar absolutamente inoperante, vai perder musculatura, não vai desenvolver musculatura espiritual, psíquica e comportamental, não vai desenvolver as faculdades, vai ficar atrofiado, débil, apequenado, porque não é nem só a compreensão ou a memorização do ensino que produz qualquer coisa nas minhas faculdades. O Evangelho é tão divino e é tão estranho e diferente que ele só se torna de fato compreendido quando a gente, pela fé, bota o pé no vazio e anda sobre o nada praticando-o. É muito doido. É só aí que ele vai se transformando em palavra conhecida, em palavra verdadeira, vai se transformando em espírito e em vida, conforme Jesus ensinou em João, lá no capítulo 5. 6, as minhas palavras são espírito e são vida. Se não for assim, não adianta, ela pode ficar aí, me ouvir todo dia, mas se ela não sair daqui e exercer a chance de praticar, e o maravilhoso é que o Evangelho tem, no todo da existência, o seu laboratório de práticas. Então não adianta o cara dizer que ele não tem onde praticar o Evangelho. Tem sim, né? Mesmo agora, no coronavírus, você solteiro, solteira, sozinho em casa, sem ninguém, de saco cheio, sem ninguém para te detratar, te maltratar, falar mal de ti, qualquer coisa. Você pode estar há 2 meses em silêncio, mas você não está sem ter um lugar onde pratica o Evangelho, porque a prática do Evangelho é dentro da minha mente. E o ambiente do Evangelho é em qualquer lugar da minha existência, ainda que seja numa solitária, numa cela, sozinho. Eu tenho ocasião de me exercitar no Evangelho, exercitar minha mente, exercitar meu silêncio, exercitar minha paz, exercitar minha paciência, exercitar minha confiança, exercitar minha longanimidade, minha espera, exercitar a força que enfrenta o esmagamento cansativo do tempo, da ociosidade em relação a um cotidiano já acostumado a determinadas práticas que no momento não estão existindo para nós, de um modo geral. Não importa, você pode estar no meio de um mercado cheio de gente, de um escritório ultra competitivo, num campus universitário onde as vaidades do saber e da ciência colocam um contra o outro. Ou você pode estar em casa sem ver ninguém há meses, em qualquer ambiente, aqui ou dentro de uma cápsula espacial da NASA. Você tem ocasião laboratorial de praticar, experimentar, de se exercitar no Evangelho, porque o exercício dele começa aqui dentro da minha mente. E tendo gente ou não tendo gente, ele se estende como
domínio próprio, como combate meu contra as coisas que querem me cansar e me fazer desistir. Não existe ambiente, portanto, onde eu não possa praticar o Evangelho, ainda que eu esteja preso numa solitária gelada. Então é isso que essa amiga tem que saber. Se não praticar, companheira, se não perdoar, se não ajudar, se não se solidarizar, se não estender a mão, se não der copos d'água, se não oferecer o pão, se não compartilhar o pastel, não adianta. O Evangelho, quando tem gente conosco, a gente tem que amar a Deus no próximo. E ele é o centro do meu culto, da minha liturgia, o meu próximo. Quando não tem próximo nenhum, eu tenho que tratar o próximo mais próximo, que é a minha mente, é o meu coração, com essa calma, com esse carinho, com essa pacificação, com essa confiança silenciosa no Deus do meu provimento e da minha libertação. E fazer como Jeremias manda em Lamentações, assentar-se em silêncio e ficar quieto. É uma grande prática do Evangelho. Assentar-se em silêncio e ficar quieto. Guardar a boca de proferir maldades. Direcionar o pensamento para a construção positiva e não na negativa. Não mergulhar na ilogicidade da raiva amargurada, da zanga, que não quer nem se admitir como tal, mas que está falsificando as nossas próprias conclusões acerca da vida. Ou seja, minha filhinha, se não praticar, não tem evangelho para você nem para ninguém. É a prática. É a prática. E você tem que começar. Começar todo dia. Voltar todo dia ao princípio de tudo e reiniciar outra vez. É isso aí. Outra Caião, vez. Todo dia eu tenho chance. Todo dia minha mulher me dá chance de praticar o Evangelho. Todo dia eu dou chance à minha mulher dela praticar o Evangelho. Todo dia tem uma coisa que já te pediram 4 vezes para não fazer, você esquece e faz. Aí aquele que pede vai lá, levanta, faz às vezes em silêncio. Às vezes você fica semanas dando dicas silenciosas para as pessoas do que é confortável, do que não é confortável para você em relação a ela, ou dela em relação a você. E ela só vai descobrir o que você está demonstrando, ela só vai fazer uma interpretação lógica tempos depois, quando você vai praticando. Às vezes você não vai falando nada, você só se reposiciona, você só deixa passar, você só diz, não, eu já falei 4 vezes, eu não vou repetir de novo, senão a gente vai brigar. Então, deixa eu dar o exemplo, se um dia ela enxergar o exemplo e fizer aleluia, deixa eu prosseguir. Em qualquer lugar, eu tenho todas as chances do mundo de praticar o Evangelho. Em casa, especialmente. E sozinho, muito mais. Porque aguentar o fluxo mental, resistir na solidão, a quantidade de pensamentos doidos que passam pela nossa cabeça, é um exercício do Evangelho da pesada, meu amigo. Porque no convívio humano e social a gente se distrai bastante. Mas quando você é forçado a ficar sozinho, aí você tem que lidar com você mesmo o dia inteiro, o que é uma coisa muito complicada. Nossa, é um grande desafio. Talvez Mas e aí, companheirão? Caião, você já teve na sua vida algum momento que você foi tardio para ouvir? Muitas vezes. Pelo amor de Deus, eu fui muito tardio para ouvir. Sabe por quê? Depois que eu me converti, eu vi, e as pessoas davam testemunho, de que o Evangelho tinha crescido em mim com uma rapidez tão absurda,
e a sabedoria do Evangelho tinha se tornado célula tão capilarizada em mim, em todas as dimensões, que você inconscientemente começa a achar que tudo que você diz, pensa ou faz é a própria sensatez encarnada. Tô ligado. Tá ligado, né? Aí você começa a se olhar menos no espelho É. da palavra, você começa a se ouvir menos, você começa a se enxergar gradativamente menos, à É. medida em que as suas seguranças da sabedoria espiritual e do conhecimento espiritual crescem em você, mais perigoso se torna o terreno dessa sua incapacidade, dessa mortificação da sensorialidade auditiva espiritual. E é E sutil, aí né, você Caio? vai se tornando muito, 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 Você não vê. muito. Você É vai uma aquela coisa. filigrana, quem está de fora nem percebe. Vai escapando. Só uma pessoa muito sensível e espiritual e sensata, convivendo com você como uma esposa sensata, é que começa a dar uma percebida nisso. Do contrário, todos te louvam sem ver nada. É. Então, respondendo, eu já fui tardio para ouvir, especialmente no tempo em que eu tinha certeza total de que eu tinha virado uma espécie de oráculo divino no mundo. Eu vivi uns bons 25 anos como um oráculo, brother. Imagino, cara. Um oráculo. Se ainda E é isso, ainda. e O isso pessoal ainda faz. tem Só essa. que hoje eu sou um cara. Isso hoje em dia são os outros. O que é perigo não são os outros te verem assim. É O você, né? perigo é você se ver assim. É. E graças Você a se Deus eu não me oraculizar. vejo assim. Você se Eu não me vejo oraculizar, não assim. pode. É. Agora aprendo todo dia, ouço todo dia, É. medito, me quebranto. Peço perdão por aquilo que muitas vezes as pessoas nem notaram. Mas no âmbito da relação eu digo, olha, me perdoa, eu disse isso. Depois eu pensei e aquilo ali tem aparência de sabedoria, mas não é a verdadeira sabedoria, porque não indicou a prática do amor. Então, qualquer sabedoria que não indique a prática do amor já não é sabedoria. E você, para fazer esse tune-in, você tem que se exercitar todo dia. Tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira tira toda a capacidade auditiva espiritual da gente. Você fica zangado, fica magoado, fica machucado, você perde o discernimento espiritual sutil e gradativamente, sem nem perceber. Você continua a ter a capacidade de repetir coisas boas, mas você vai perdendo a percepção profunda da prática que começa como uma delicadeza quebrantada dentro de você, dando atenção à criança, ao próximo, ao suposto ignorante, ao inculto, aprendendo a ouvir todo mundo de novo. E graças a Deus eu tenho crescido tanto ouvindo, tanta gente que antes eu já não ouvia. E eu não estou falando de ouvir crente, procurar crente para ouvir. Eu estou falando de ouvir gente. É ouvir o mundo. É ouvir os ecos da voz de Deus na sua multiforme graça, manifesta na pluralidade humana extraordinária. Então, sim, já fui tardio para ouvir, e a cada dia eu tento estar mais pronto para ouvir, e mais tardio para falar, e mais tardio ainda para me irar.